Vamos lá, quarto ano, retomando agora o nosso conteúdo na aula de geografia. Nós vamos pegar nossa apostila de geografia e vamos falar bastante hoje sobre os relevos, né? Os relevos é um conteúdo que vocês já estudaram um pouquinho no terceiro ano, que vai relembrar os tipos de relevo, tá? Então, o que são relevos? Depende da altitude do lugar onde vocês estão ou do lugar onde nós estamos falando, tá bom? Então, vamos lá, página 193 de Geografia, relevo. Observando a paisagem, notamos que os terrenos não são iguais. As diferentes formas de superfície terrestre são chamadas de relevo. Então, olha lá naquela foto. Nessa foto, nós temos lugares mais altos, mais baixos, mais fundos, né? A altitude é a medida vertical de um lugar em relação ao nível do mar. Como se aonde tem o mar fosse o número 0. E aí, todo lugar a gente contasse dali daquele nível para cima, tá? Ou para baixo. Então, se a gente tiver lá na Terra um lugar mais baixo que o nível do mar, né? Tem um nome. Se for um lugar mais alto que o nível do mar, tem outro nome. Se for um lugar muito mais alto que o nível do mar, tem outro nome, tá bom? Então, isso aqui é só para vocês verem que a nossa altitude, ela não é medida do pé da montanha ao ponto. Ela é medida de onde está o mar, qual é a altura do mar, tá bom? Então, como se fosse um ponto 0. Quanto mais alta a forma de relevo em relação ao nível do mar, maior será a altitude. Vamos estudar agora algumas formas de relevo. Então, a gente tem as montanhas, são as maiores elevações da Terra. Um conjunto de montanhas forma uma serra ou cordilheira. Tá? O nome do conjunto de montanhas é serra ou cordilheira. Página 194. Depressão. Depressão é uma forma de relevo aplanado e mais baixo do que as áreas ao redor. Então, é um lugar mais fundo do que as áreas ao redor, tá bom? Então, isso é uma depressão. Planícies são terras, como ela diz, planície, planas, localizadas geralmente em terrenos baixos, mas não fundos, só são mais ou menos no nível do mar, são planícies, tá bom? Terrenos retos e mais ou menos no nível do mar. Planaltos são também terrenos planos, com pequenas elevações, que geralmente são mais altos que as planícies. Nele ocorre o processo de desgaste do relevo, tá? Então, o planalto é plano e alto, tá? Eles são com poucas elevações, ele é mais alto do que a planície, mas também não chega a ser alto que nem a montanha. Então, a gente tem depressão, planície, planalto e montanhas, tá bom? São os nomes dos nossos tipos de relevo. Vamos lá. Monte. Monte é uma elevação de terra menor do que a montanha, mas é maior do que o planalto. Então, depois do planalto ainda vem o monte, depois a montanha. Os pequenos montes são chamados de morros ou colinas. O ponto mais alto de uma montanha ou de um monte chama-se cume. Cume é o nome do ponto mais alto do morro. Vale. Vale é uma área mais baixa, cercada por montanhas ou colinas, que normalmente ocorre um rio. Então, quando a gente tem duas montanhas, várias montanhas, e tem um caminho entre as montanhas, assim, um caminho no meio, que geralmente vem um rio ali, se chama vale, tá bom? E escarpa. Escarpa é um monte com grande inclinação que forma um penhasco. Sabe, quando a gente vê nos filmes os penhascos ou os precipícios, né? Isso significa que tem um nome chamado escarpa. É um lugar reto e daí do nada tem uma queda muito grande, assim, um penhasco, tá? Então é escarpa. Então todos esses nomes a gente precisa lembrar, tá bom? Saiba mais na 196. 196 é para a gente conhecer. Vamos ler, tá? As ilhas, assim como os continentes, são porções de terra cercadas de água por todos os lados. A diferença entre as ilhas e os continentes é a extensão territorial. As ilhas são muito pequenas em comparação aos continentes. Então, vamos conhecer 3 tipos de ilhas. As ilhas costeiras, as ilhas oceânicas e as ilhas artificiais. Olha lá, nós temos 3 ilhas aqui, tá vendo? Nas fotos.
Próximo à costa, a ilha é formada pelo mesmo material rochoso do continente. Esse material sofre desgaste e é invadido pela água do oceano. Então, o que acontece? Era um pedaço do continente que foi sofrendo desgaste, daí foi entrando água e foi rodeando a ilha, se transformando em uma ilha, tá? As ilhas oceânicas são formadas pela atividade de vulcões. Então, o que acontece? Lá embaixo do mar, lá no fundo do mar, tem vulcões. Então, se o vulcão começa a entrar em erupção, aquela lava vai se solidificando, vai saindo para fora da água, formando uma ilha, tá? E temos ainda as ilhas artificiais, que são criadas pelos seres humanos, né? Criam ilhas para atender às suas necessidades de expansão territorial. Habitualmente próximas ao continente, essas ilhas demandam grandes obras e muita tecnologia. São as ilhas artificiais. Olha essas daqui que lindas, são em Dubai, né? Então, o homem, para ter mais espaço, acaba construindo ilhas artificiais, tá? Vamos para as nossas atividades da página 197 e 198, tá bom? Depois a gente vai continuar um pouquinho com esse conteúdo. Então, vamos lá. Observe o mapa do relevo do Brasil e responda as questões. Então, aqui a gente tem os tipos de relevo separados por cores e na legenda está escrito, né? Planalto, depressão e planície, onde tem o quê? A. Que forma de relevo encontrada no Brasil são representadas no mapa? Acabei de falar, né? B. Quais são as formas de relevo encontradas no seu estado? Então, o nosso estado é São Paulo. Vamos ver quais são as duas encontradas em São Paulo. C. Qual é a forma de relevo predominante na região da floresta amazônica? Então, olha lá onde tem a amazônica e descobre qual é a forma de relevo que mais tem a cor ali, tá bom? 198. Observe as fotografias e identifique a forma de relevo de cada uma. Então, de acordo com o que a gente aprendeu, tá bom? De todos os nomes que a gente aprendeu. Olha só o nome dos nomes. A gente aprendeu montanha, a gente aprendeu depressão, planície, planalto, monte, vale, escarpa. Então, a gente aprendeu 7. Planícies também, 8, desculpa. Nós aprendemos 8 tipos de relevo. Então, aqui tem 6 fotos, vocês vão identificar qual é o nome do tipo de relevo de cada foto, tá? Vamos para 199, onde a gente vai falar um pouquinho também sobre a transformação do relevo, as transformações do relevo, tá? O que acontece? Esses relevos que nós estamos falando, eles são prontos já pela natureza, eles já foram feitos pela natureza. E eles foram modificados com o passar do tempo pela chuva, pelo vento, por ações naturais. Agora aqui nós estamos falando da transformação do relevo. O ambiente é modificado pelo ser humano também, além das ações da natureza. A água da chuva desgasta o solo. Em geral, nas partes mais altas da superfície, ao longo do tempo, o vento e a água levam terra e areia, sedimentos, de um lugar para o outro, causando desgaste do terreno e modificando. Chamamos esse fenômeno de erosão. Então, quando a chuva ou o vento vai tirando terra de um lugar e colocando em outro, se chama erosão, tá? Muitas vezes o ser humano faz modificações que prejudicam o meio ambiente, constrói muitas coisas além daquilo que ele precisa e acaba prejudicando o nosso meio ambiente, né? É o que acontece, por exemplo, quando árvores são derrubadas sem necessidade. Como a vegetação protege o nosso solo, né? Porque as raízes protegem o nosso solo da erosão, quando ela é retirada, deixa o solo exposto à água da chuva e ao vento, o que pode provocar deslizamentos e movimentação de terra, causando sérias consequências. Então, olha lá, a gente tem o deslizamento de uma rodovia ali, e temos também o deslizamento de um morro, onde tem casas construídas, que provavelmente foram soterradas ali, tá bom? Agora, nossa última página de hoje, página 200, tá? Última atividade. Ligue corretamente o agente transformador do relevo ao processo de transformação. Então, o que a água faz, o que o vento faz e o que o ser humano faz, tá? Tem que ler aí do lado. Sua força arrasta a terra pelo solo e até transporta sedimentos como areia pelos ares, levando para os outros lugares. Então, você está falando de ares, está falando de
Faz modificações que prejudicam o meio ambiente. Um exemplo, a derrubada de árvores sem necessidade, que expõe o solo às águas da chuva e ao vento. Então, quem faz isso? As partes mais altas da superfície são atingidas por esse agente ao longo de muito tempo. Ele desgasta o solo, que aos poucos vai se modificando. Tá? Então, como que acontece lá na ponta do morro, cai a chuva? Então, nós estamos falando de quê? Né? 2. O que é erosão? A professora explicou aqui até, sem precisar ler na apostila o que é erosão, tá bom? Se precisar, volta o vídeo um pouquinho. Escreva algumas modificações do solo feitas por pessoas. Tem muitos tipos, vocês podem escrever pelo menos 3, tá? 4. Qual é a relação entre o deslizamento de terra e o desmatamento da vegetação em uma área de montes? Então, qual que é a relação? Por que a gente desmatando vai deslizar a terra? Eu expliquei isso aqui também agora há pouco no vídeo, tá bom? Se precisar, volta o vídeo. Gente, essa foi nossa aula de geografia, ela vai ser finalizada aqui. E aí o restante da apostila a gente vai fazer semana que vem, né? Para já finalizar esse conteúdo que vai cair na prova, essa última unidade da apostila. Tá bom, gente? Boa aula, boa atividade. Qualquer dúvida me chama. Um beijo.